Fala galera, estamos de volta com nossa aula de matemática para falar sobre sistemas de equação, que é um conteúdo que nós estamos trabalhando desde o início do ano letivo. Então, antes de compreendermos o que é um sistema de equação, é preciso revisar os principais elementos constituintes da equação do primeiro grau, né, que nós estudamos lá no 7º ano. Espero que vocês lembrem as principais características desse conteúdo, né? Mas para resumir, as equações elas são igualdades, né? Nós temos aí alguns valores e esses valores, quando se equivalem, é o que nós chamamos de equação. A equação, toda equação do primeiro grau, ela possui uma incógnita, ou também chamado de valor desconhecido, geralmente representado pela letra x ou pela letra y. A equação do primeiro grau também possui termos e membros. A seguir eu vou mostrar um exemplo da equação do primeiro grau que vai facilitar esse entendimento para vocês. Veja só aqui no exemplo 1. Nós temos a equação 2x mais 5 é igual a 25. Primeira coisa que vocês devem se perguntar ao avistar uma equação do primeiro grau. De fato, essa sentença pode ser chamada de equação? Então vamos avaliar. Primeiro, para que ela seja uma equação, ela necessita possuir uma incógnita ou um valor desconhecido. Se vocês analisarem bem, o x aqui será esse valor desconhecido. Então, essa equação realmente tem uma incógnita. Pode ter até mais de uma também, certo, pessoal? Então, nós temos a incógnita. Temos também os termos. O 2x é o primeiro termo, o 5 é o segundo termo e o 25 é o terceiro termo. Então essa equação tem 3 termos. Tudo que está antes do sinal de igual, antes da igualdade, é chamado de primeiro membro. E tudo que está após a igualdade é chamado de segundo membro. Então o primeiro e o segundo. Então nós comprovamos que essa sentença matemática é de fato uma equação do primeiro grau. Bom, a segunda pergunta é quanto vale x? Para isso, vocês devem lembrar alguns conteúdos básicos também do 6º e do 7º ano. Então a equação é 2x, desculpem pela letra, né? Difícil escrever com essa ferramenta, mais 5 igual a 25. Bom, antes da igualdade, só devem ficar as incógnitas, as letras, né? Então nós precisamos isolar uma variável. Nós iremos isolar a variável x. Como? Esse 5 ele vai passar para o segundo membro, né? Só que ele vai mudar o sinal. Então vai ficar 2x igual a 25. Se antes o 5 estava positivo, agora ele vai passar para o segundo membro negativo, então vai ficar menos 5. Tranquilo, não é? Continuando, 2x é igual a 25 menos 5, 20. X vai ser igual, ainda isolando a variável, esse 2 está multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, se ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 20 dividido para 2. X vai ser igual a 10. Então, bem simples de resolver também, né? A nossa variável vale 10. Para comprovar é muito simples. Se o x vale 10, onde tem x eu posso trocar por 10. Concordam? Então 2 vezes 10 mais 5 é igual a 25. 2 vezes 10 é 20. 20 mais 5, 25. 25 é igual a 25. Então nós respondemos corretamente esse exemplo 1. Bom,
Notem que essa balança está equilibrada. Isso significa que tanto no primeiro prato como no segundo prato nós temos a mesma quantidade. Concordam? Então aqui eu tenho 3 latas que eu não conheço o peso delas, né? E tenho 2 pezinhos de 20 gramas. Tudo isso se equilibra com um peso de 70 gramas do outro lado. O que é que isso quer dizer, gente? Que em ambos os pratos, necessariamente, para que a balança fique equilibrada, é preciso ter o peso de 70 gramas. Né? Então nós podemos organizar isso em uma equação do primeiro grau. X mais x mais x, 3x. 20 mais 20, 40. 3x mais 40. Vai ser igual a 70, que é o peso no outro prato. Verificando, nós temos a incógnita, temos os termos e temos a igualdade. E além disso, o primeiro e o segundo termo, então de fato é uma equação de primeiro grau. Para resolver o mesmo processo da equação anterior, isolando as variáveis. Então 3x vai ser igual a 70. Esse 40 estava positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 70 menos 40, colocamos aqui 3x igual a 30. Agora, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido para 3 dá igual a 10. Então, o nosso x vale 10. Comprovando, 10 mais 10 mais 10 dá 30. 30 mais 40, 70. Então, 70 nesse prato, 70 no outro prato. Ok? Bom, e os sistemas? O que é sistema de equação? Um sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Não conseguiu compreender? Por exemplo, o nosso corpo, o corpo humano, é um sistema. Nós temos os órgãos, que são elementos individuais, mas que só funcionam efetivamente se trabalharem em conjunto, formando um sistema. Do mesmo jeito, a natureza, ou um relógio, por exemplo. Bom, na matemática, os sistemas são formados da seguinte maneira. São equações do primeiro grau, 2 equações, a primeira e a segunda, certo? Com 2 incógnitas. E é formado por 2 equações de primeiro grau com 2 incógnitas diferentes em cada equação. Veja só, eu tenho aqui uma equação que diz que um determinado número, que eu não sei qual é, mais outro número y é igual a 20. Ora, pode ser 10 mais 10, 15 mais 5, e assim sucessivamente. Eu posso procurar, certo? Mas notem que agora não tenho mais uma variável como eu tinha na equação do primeiro grau. Eu tenho agora 2 variáveis, a variável x e a variável y. Qual é o meu grande desafio aqui? É responder as duas ao mesmo tempo, tanto na primeira equação como na segunda equação. Mas vejam que não é tão difícil assim, pois nós iremos utilizar os métodos, certo? E existem 2 métodos, o método da adição e o método da substituição. Vamos tentar resolver primeiro pelo método da substituição. Como o próprio nome diz, nós iremos substituir, trocar uma equação pela outra. Então, o primeiro passo para resolver isso é isolar uma variável. Como assim isolar uma variável? Vamos pegar a primeira equação, que é x mais y igual a 20. Vamos isolar a variável x. Como assim isolar, professor? Vamos deixar apenas o x no primeiro membro, certo? Então, x vai ser igual a 20 menos y. Ótimo. Então, nós já temos que o valor de x é igual a 20 menos y. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 20 menos y. Agora, você vai pegar essa variável que você isolou e vai substituir na segunda equação. Então, vai ficar 3 vezes. Aqui eu não vou usar o x, tá, gente? Eu vou usar 20 menos y, que foi o valor que eu encontrei.
20 menos y, fecha parênteses, mais 4y igual a 72. Bom, propriedade distributiva, né? Aquele chuveirinho. 3 vezes 20, 3 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, dá 60. Ótimo. Menos y, mais 4y é igual a 72. Bom, agora vamos fazer essa operação aqui de termos semelhantes, de monômios semelhantes. Menos com mais é menos, 1y menos 4y dá 3y. Vou fazer aqui em cima, certo, pessoal? Então vai ficar 60, novamente, para quem não entendeu, menos por mais é menos. Como aqui não tem nada, supõe-se que tem 1. 1 menos 4 é 3. Então fica 60 mais 3y é igual a 72. Esse 60 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Fica 72 menos 60 igual a 3y. Correto? Agora vamos fazer essa subtração. 72 menos 60. Aqui vai ser 2 menos 0, né? Tem um 2, tiro 0 é 2. 7 menos 6 é 1, né? Então, 3y é igual a 12. Agora ficou fácil, né, pessoal? O 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido para 3 vai ser o valor de y. É igual a 4, porque 3 vezes 4 é 12. Então, y é igual a 4. Aí você pode dizer, professor, terminei de resolver? Não. Você agora encontrou o valor de y. Com esse valor, você vai encontrar o valor de x. Pega a primeira equação, que é x mais... Precisa colocar o y? Não, porque você achou que o y vale 4. Muito bem. Igual a 20. Agora, esse 4 está positivo, passa negativo. X vai ser igual a 20 menos 4, que dá 16. Então, o 16 e o 4 resolvem a primeira equação e resolvem também a segunda. Veja só, se eu substituir o valor do x aqui, que é 16, multiplicado por 3, mais o valor do y, que é 4, somado esses dois valores, eu vou obter o mesmo valor, que é 72. Né? Então, a grande novidade aqui no sistema da equação é que eu posso resolver duas equações ao mesmo tempo com duas incógnitas diferentes. Temos também um método da adição, né? Que nesse método você precisa adicionar essas duas equações. Na próxima aula eu vou me deter somente a esse método, para que a aula não fique cansativa, nem que fique confusa. Nós vamos encerrar hoje no método da substituição. Ok? Temos aí outro exemplo. Esses exemplos são para serem resolvidos com o método da substituição e da adição. Esse outro exemplo foi da aula passada, né? Mas eu vou deixar para detalhar nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula.